Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. E aí, como que eu vou resolver essa incógnita? Tesouro Selic ou Tesouro IPCA? Qual a melhor alternativa de investimento para a sua carteira de investimentos? Vem comigo! Meus amigos, é muito comum eu receber esse tipo de pergunta. Fernando, qual a melhor alternativa de investimentos entre Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, CDB, ações? Qual que é a melhor alternativa de investimentos? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Me lembrou um post que algum tempo atrás eu vi lá no Instagram que falava o seguinte, olha, se você algum tempo atrás investiu tantos mil na caderneta de poupança, você vai ter X. Se você investiu esses mesmos tantos mil, né, em ações do Banco do Brasil, você vai ter Y. E mostrava que investir em ações do Banco do Brasil naquele período foi muito mais rentável. Mas essa comparação, de fato, ela é equivocada, tá bom? Eu não posso comparar classes diferentes. Por quê? Porque cada uma dessas classes dentro da minha carteira de investimento, ela tem uma estratégia, tá bom? Então vem comigo, pessoal. Vamos imaginar como que funciona aqui uma carteira de investimento. Você está cansado, você que nos conhece está cansado de ouvir falar isso. Então o primeiro ponto, o que eu tenho aqui? Fala para mim aí que você já sabe, a nossa reserva. É o primeiro ponto que nós vamos ter aqui dentro da nossa carteira de investimentos. Quando a gente vai agora montar a nossa carteira de investimentos, nós vamos ter que algumas classes, tá bom? Não divido nesses percentuais, só para você ter uma ideia, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai ter aqui, então, é a renda fixa pós-fixada, tá? Além disso, a gente vai ter também a renda fixa pré-fixada. Além disso, também a gente vai ter a renda fixa, tá? Que ela é indexada à inflação. Tá? Indexada à inflação, que vem pela sigla IPCA. Tá? Além disso, a gente pode também ter renda variável, nós vamos ter renda variável nessa carteira, exterior. Então, essas aqui são as classes de investimentos que vai compor aqui a nossa carteira de investimento. Percebam, a minha reserva de emergência está aqui fora, tá bom? Então, qual seria a melhor classe de investimento? O Tesouro Selic, que vai estar aqui dentro, ou o Tesouro IPCA+. Quando a gente faz essa ilustração, você já começa a perceber que não dá muito para comparar um com o outro. Você consegue perceber? Por quê? Porque são classes distintas e cada uma delas tem um papel dentro da minha carteira de investimentos. Tá bom? Então percebam, quando a gente tem um percentual aqui em taxa pós-fixada, o que eu estou querendo, pessoal? Eu estou querendo que parte da minha carteira tenha pouca volatilidade e acompanhe a taxa básica de juros. Eu estou querendo basicamente isso, tá bom? Quando eu tenho parte da minha carteira indexada à inflação, o que eu estou buscando? Eu sei que essa carteira ela vai subir dessa forma, com mais oscilação. Tá? Eu quero proteger a minha carteira da inflação, por quê? Porque essa classe que é indexada à inflação, ela paga a inflação mais uma taxa pré-fixada. Ou seja, então naquele momento onde a inflação dispara, essa classe de investimento ela acompanha aquele aumento de preços advindos da inflação. Então, enquanto outras partes da minha carteira vão estar perdendo, essa parte aqui vai estar acompanhando aquele crescimento da inflação. Então perceba, meus amigos, que são classes distintas, tá? Então o melhor cenário é que você utilize as duas. Você precisa ter as duas classes dentro da sua carteira de investimentos, tá bom? Então Tesouro IPCA, ok, tá bom? Deixa eu colocar de azul aqui, cheque. Opa, você vai ter o título na sua carteira. O que você vai entender, se você for colocar um título de mais curto prazo, um título de mais longo prazo, é isso que a gente precisa entender um pouquinho, tá bom? Mas esse título necessariamente você vai ter. Agora eu quero chamar a atenção para esse aqui, tá bom? Quando aqui na Milionários a gente monta a carteira dos nossos clientes, a gente não coloca Tesouro Selic na parte de renda fixa pós-fixada. A gente pode, para alguns clientes, colocar Tesouro Selic na parte da reserva.
Mas aqui nessa parte do pós-fixado a gente não coloca. Por quê? Porque a gente prefere, às vezes, um CDB. Porque o que esse Tesouro Selic paga? Ele paga 100% da taxa Selic, às vezes um percentual um pouco maior se eu levar ali até o vencimento, mas esse spread aqui ele é muito pequeno. Basicamente você pode considerar que o Tesouro Selic paga 100% da Selic, 100% da Selic. Enquanto eu tenho o CDB, por exemplo, que é um dinheiro que a gente empresta para um banco que vai pagar 115%, 120% e em alguns períodos 130%. Agora, detalhe, tá bom? No mercado financeiro, como você já ouviu falar, não existe almoço grátis. Se essa rentabilidade é maior, alguma coisa pior deve ter nessa classe de ativos. E é verdade, tá bom? Quando a gente normalmente aplica no CDB que paga 115, primeiro ponto, ele é mais arriscado do que o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o título mais seguro que existe, tá bom? Na literatura a gente vai ver isso, tá bom? Agora, outra coisa, pessoal, o Tesouro Selic a gente consegue resgatar ele a qualquer momento. Então eu tenho lá, por exemplo, um valor de 10, de 20, de 30 mil Tesouro Selic. Embora o vencimento dele seja numa data futura, o dia que eu pedir o resgate, o dinheiro cai na minha conta. Aqui não. Tá? Então esse CDB normalmente tem que ali, fazer com vencimento para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos. Então quanto normalmente a gente vai estendendo esse prazo, a gente começa a aumentar um pouquinho a nossa rentabilidade aqui. Mas percepção, por que a carteira de investimentos ela é importante? Primeiro, vou colocar em vermelho aqui para ficar destacado. Perceba que você tem uma reserva de emergência. Beleza? Então nós estamos considerando que seus objetivos de curto prazo, eles estão atendidos pela sua reserva, mais pelo seu fluxo de caixa. Ou seja, é essa diferença entre o que você ganha e o que você gasta que vai compor aqui, que vai ser responsável pelos seus objetivos de curto prazo. Então aqui nessa nossa carteira de investimentos, eu estou falando de investimentos de médio e longo prazo. Então não faz muito sentido, não tem muita necessidade a gente ter toda a nossa parte de renda fixa pós-fixado com 100% de liquidez. Consegue perceber? Se aqui eu já tenho liquidez, se aqui normalmente a gente vai ter uma carteira com uma boa liquidez, se aqui a gente tem uma parte com liquidez, aqui eu posso abrir mão, né, de parte dessa liquidez, eu posso inclusive tomar um pouco mais de risco, porque aqui a gente vai conhecer a figura do fundo garantidor de crédito, tá? Que é um fundo privado ali que garante que algumas aplicações até 250 mil, se aquela instituição ali fechar as portas, a gente vai receber esse dinheiro, mas isso é um papo para um outro vídeo. Mas percebam que eu começo a diminuir a liquidez da minha carteira, começo a baixar um pouquinho ali a segurança, né? Tomar um pouco mais de risco, mas em prol de buscar maior rentabilidade. Então, pessoal, dentro da parte pós-fixada da nossa carteira de investimentos, eu não sugiro que você tenha o Tesouro Selic, tá? Por quê? Porque a gente está deixando dinheiro na mesa. Se eu tenho uma reserva composta, se eu tenho parte da minha carteira com uma boa liquidez, essa parte do pós-fixado, eu posso colocar, por exemplo, um CDB que eu vou resgatar em 2 anos, um que eu vou resgatar em 3. Então, por exemplo, eu começo a fazer aqui o que a gente chama de uma escada. Percebe? Quando chegar aqui no ano 2, eu vou ter dinheiro sendo resgatado para eu reaplicar. No ano seguinte, de novo. No ano seguinte, de novo. Aí eu começo a ter essa escada aqui, que todo ano vai ter vencimentos, e se eu não for usar aquele dinheiro, eu vou reaplicando, tá bom? Então a gente pode abrir mão de parte dessa carteira aqui na parte pós-fixado, em CDBs, por exemplo, tá? Eu estou citando CDBs, mas pode ter um LCA, um LCI, que pague uma boa rentabilidade, que tenha uma liquidez de 2, de 3 anos, tá? Mas que eu consiga, de fato, melhorar a performance, né? Ou seja, o retorno da minha carteira de investimentos, tá bom? Fez sentido, pessoal? Você aplica dessa forma a sua parte do pós-fixado. Onde é que está esse dinheiro hoje? Coloca nos comentários para mim aqui, tá bom? E eu quero reforçar, se esse tipo de conteúdo, investimentos, crescimento patrimonial faz sentido para você, peço que você siga o nosso trabalho aqui, compartilhe com amigos, familiares, colegas, pessoas que precisam ter esses conceitos para, de fato, ter uma vida financeira melhor. Já coloca seu comentário e eu te encontro aqui no próximo vídeo, tá bom? Até mais, um forte abraço, tchau, tchau!